Fala pessoal, tela aqui por aqui. Vamos falar um pouco sobre a Lei 68. De que trata a Lei 68? Trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia. E nós vamos resolver algumas questões da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Porém, vale para todas as outras bancas. E o concurso atual agora é da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, mas também vale para o Tribunal de Justiça, Polícia Penal, SEDUC, tem a previsão do concurso da SEDUC. Mas vamos lá. Então, telequim por aqui, vamos corrigir algumas questões aqui. Essa aqui do ano de 2021 foi do TJ de Rondônia, para analista judiciário, o cargo de economista. Vamos lá. João, analista judiciário do TJ Rondônia, após PAD, que é o processo administrativo disciplinar, recebeu a sanção disciplinar de demissão. Um ano depois, João reuniu provas de sua inocência e deu início ao processo de revisão, que culminou com a decisão administrativa de invalidação da sua demissão. Então, a sua demissão ela foi invalidada. No caso em tela, conforme disposição da Lei Complementar 68, que é a nossa lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, de que trata o regime jurídico de servidores públicos civis do Estado de Rondônia, a reinvestidura de João no cargo anteriormente ocupado ocorreu por meio da... Então, aqui você tem que ter uma noção sobre as formas de provimento e vacância. Nós vamos falar logo mais à frente. Então, vamos lá, letra A. Ascensão funcional sem direito às vantagens retroativas. Recondução sem direito a vantagens retroativas. Letra C. Reversão com ressarcimento de todas as vantagens. Letra D. Reintegração com ressarcimento de todas as vantagens. Ou letra E. Readaptação com ressarcimento de todas as vantagens. Vamos lá para a resposta. Gabarito, letra D. Então, como o João ele teve a sua... Depois de um processo administrativo disciplinar, de um PAD, ele recebeu a pena de demissão. Mas ela foi invalidada. E a lei complementar, ela diz que a reintegração é a forma quando é invalidada a demissão do servidor público. Para a gente ter uma noção melhor, vamos ver as formas de... Vamos ver o artigo 34 que fala o que é reintegração. A reintegração, ela é reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, caso aquele cargo que ele ocupava transformou-se em outro, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, independentemente da decisão. Quando ela é invalidada, ele retorna ao cargo. E quando ele retorna ao cargo dele, o nome disso aí é reintegração. Então vamos, olha só, formas de provimento. Para a gente entender rapidamente, imaginemos que isso aqui é um cargo público. Quando você olha esse sinalzinho aqui, essa bolinha aqui, é um cargo público. Esse aqui do lado é outro cargo público. Olha só, eu costumo explicar para os alunos assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou preenchendo isso aqui. Quando eu estou preenchendo isso aqui, quer dizer que eu estou provendo um cargo público. E quais são as formas de preenchimento de cargo público? Quais são as formas de provimento de cargo público? A primeira é a nomeação. Nomeação é a forma originária de provimento de cargo público. É a primeira. Quando a pessoa entra no concurso nomeado por concurso público, ou existem outros casos que a pessoa é nomeada em cargos de confiança também. Mas a nomeação é a forma originária de provimento. É a primeira forma que ele entra no cargo público, que é o cargo público é preenchido. A segunda é a promoção. A promoção, como o próprio nome a gente consegue deduzir, né, é o avanço do servidor para um cargo de maior nível, normalmente após um período de tempo no cargo anterior. Readaptação. A readaptação, a gente vai lembrar desse Dzinho aqui. Depois a gente vai explicar com mais cautela, com mais calma. Mas é a mudança do servidor para um cargo compatível com a sua condição física ou mental. Então, devido a limitações ou necessidades específicas. Readaptação, a gente lembra do D de doente. Doente. D de doente. Readaptação, você vai lembrar do D de doente. Então, quando ele teve uma limitação, seja física ou mental. Reversão. Reversão, você vai lembrar do V. Esse V é o V de velho. V de velho. É o retorno de um servidor aposentado ao cargo que ocupava antes da aposentadoria, em determinadas situações. Aí tem vários, tem a pedido, tem quando é invalidada aquela aposentadoria dele também. Então a reversão, você lembra do V de velho. Aproveitamento é outra forma de provimento. É uma forma que vai preencher o cargo, novamente. Então, ele é um emprego do servidor em outro cargo, dentro da mesma carreira, que seja compatível com as suas qualificações. Então por exemplo, se um cargo ele foi extinto, esse servidor ele pode ser aproveitado em outro cargo. Reintegração. Reintegração, a gente lembra, quando a gente lembra da famosa reintegração de posse, né? Retorno de um servidor demitido
por ato ilegal à administração pública, se comprovada a ilegalidade. Então, é esse caso em tela. Se a sua demissão foi invalidada por via judicial ou administrativa, ele vai ser reintegrado, vai voltar à sua posse. E a recondução? Por fim, a recondução é o retorno do servidor exonerado ao cargo que ocupava anteriormente, se houver vaga e interesse da administração. A gente explica detalhadamente, mas para vocês terem ideia que existem todas essas formas de provimento. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de provimento. Vamos para a próxima questão. Já vamos aproveitar e vamos falar a forma de vacância. Se a forma de provimento é o preenchimento, a forma de vacância são as formas em que o cargo fica vago, fica vazio. São 7 também. E percebam que algumas, elas são híbridas, que a gente fala, além de ser de provimento, é uma forma de vacância ao mesmo tempo. Mas vamos lá para a primeira, a mais conhecida é a exoneração. Tome muito cuidado, que a exoneração ela se confunde um pouco com a demissão, mas são cargos distintos. Para o direito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A exoneração é o desligamento do cargo a pedido ou de ofício. Então, se eu ocupo um cargo público, se a pessoa ocupa um cargo público, ele pode pedir para sair daquele cargo. E o nome disso aí é exoneração. E, diferentemente da demissão. A demissão, você vai lembrar de sanção, você vai lembrar de punição. A pessoa, quando ela é demitida, ela incorreu em alguma gravidade, ela incorreu em alguma questão de legalidade. Então, demitida é uma penalidade. Diferentemente da exoneração, a demissão é uma penalidade aplicada ao servidor por infrações disciplinares. Promoção, olha só, além de ser forma de provimento, é forma de vacância também. Passagem do cargo de nível superior que vacta o cargo anterior. Ou seja, se a pessoa estava ocupando um cargo e ela foi promovida, imaginemos que ela está nesse cargo aqui, e ela foi para o outro cargo. Então, esse cargo aqui automaticamente ficou vago e esse aqui foi preenchido. E esse aqui ficou vago. Readaptação também é forma híbrida, tanto forma de provimento como forma de vacância. Ele foi readaptado e gera a vacância daquele cargo e gera preenchimento. Eu costumo falar para todos vocês, devem lembrar na época de escola, daquela pessoa que trabalhava na biblioteca. Geralmente é o quê? É uma professora, que ela não está exercendo a sua função específica de professora, mas sim na biblioteca. Só para a gente exemplificar. Então, ela está ocupando um cargo de bibliotecária e o cargo de professor ficou vago. Então, ao mesmo tempo em que ela foi readaptada naquele cargo de bibliotecária e preencheu aquele cargo em tese de bibliotecária, o cargo de professora ficou vago. Então, ela é híbrido. Ao mesmo tempo acontece provimento e vacância. Então, a readaptação ela não é só de vacância, mas também é uma forma de provimento, cargo de preenchimento. Posse em outro cargo inacumulável. Quando você passa em um concurso, você está ocupando um cargo público. E imaginemos que você passou na Defensoria Pública do Estado de Rondônia, passou um tempo, você passou em outro concurso. Você passou no Tribunal de Justiça, ou você passou na Polícia Civil, independentemente. Você não pode acumular os dois cargos, por exemplo, de um policial civil e um técnico judiciário. Então você tem que optar. Quando você faz isso aí, você toma posse em outro cargo inacumulável. O seu cargo de policial civil ficou vago. Você está ocupando agora um cargo de técnico do Tribunal de Justiça, por exemplo. Então é a ocupação de outro cargo que não permite a acumulação, gerando vacância do anterior. Existem alguns casos em que a acumulação é lícita. Exemplo, por exemplo, 2 cargos de professores. 2 cargos de professor, ele pode ser acumulado. Profissional da área de saúde, isso é outro tema, mas existem cargos que podem sim ser acumulados. E aí a pessoa não precisa abrir mão do primeiro cargo dele. Falecimento é uma forma típica de vacância, a pessoa faleceu, o cargo ficou vago. E aposentadoria. Aposentadoria, por fim, deu tempo de contribuição da pessoa, solicitou a contribuição, é a saída do servidor público por aposentadoria. Ok? Então, vamos para mais uma questão. 2021 também, do TJ, para analista judiciário. Vamos lá. João, analista judiciário do Tribunal de Justiça de Rondônia, aposentou-se por invalidez. Invalidez, aos 64 anos de idade. 6 meses depois, inspeção médica oficial verificou serem insubsistentes os motivos determinantes de sua aposentadoria. O que significa isso aqui? Que aquela aposentadoria o que deu causa à aposentadoria não existe mais. É insubsistente os motivos que determinaram aquela aposentadoria dele. De acordo com a Lei Complementar 68 de 92, que dispõe sobre os regimes jurídicos dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia, será promovido o reingresso de João ao serviço mediante. Ele quer saber o que vai acontecer, quais daquelas formas que nós acabamos de estudar vai ser aplicado ao cargo de João. Então, aposentadoria, para quem já é meu aluno há um bom tempo, ou para quem prestou atenção no que nós falamos, aposentadoria você vai lembrar do quê? Do V de velho. Então olha só, é a reversão, a letra D.
Vamos para as alternativas. A gente nem precisou ler muito, você só olhou ali. Ó. Então, a primeira letra A, readaptação, é o D de doente. Isso aqui a gente lembra do D de doente, que efetivar-se-á em cargo ou atribuições a fins superiores ao cargo. Não é essa. A reintegração é que se dar no mesmo cargo ou em outro equivalente à atribuição. Não é. A reintegração a gente já viu, que é quando a demissão é invalidada, seja por via administrativa ou judicial. A recondução, que efetivar-se-á em cargo de remuneração equivalente ao anteriormente ocupado. Não é também. A recondução a gente já viu, que é voltando para outro cargo. E a reversão, que é a nossa resposta, que dar-se-á no mesmo cargo, no cargo resultante de sua transformação ou outro de igual vencimento. Então, essa é a reversão. Aproveitamento também não é aproveitamento, que dá-se no mesmo caso ou outro equivalente. Vamos para o nosso comentário aqui. Lá no artigo 32 da Lei 68, fala especificamente sobre a reversão. O que é reversão? O texto legal, o texto da lei diz o seguinte: reversão é o reingresso do servidor aposentado. Lembramos que o V é de velho. Isso aqui é só aula para caráter lúdico, tá? Porque para a gente lembrar, fazer o link. Reversão, V de velho. No serviço público, quando subsistentes os motivos determinando sua aposentadoria por invalidez, verificado em inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária do aposentado, a critério da administração. Então, são duas formas que pode ser feita a reversão. Nesse caso da questão, que a junta médica oficial declarou que era insubsistente os motivos da aposentadoria, então ele retorna, ou também voluntária. Existe um prazo legal de 5 anos, você tem 5 anos para poder pedir. Então, pode ser ele aposentou, se ainda não atingiu aquele limite de aposentadoria compulsória, ele pode pedir para retornar. E o parágrafo 1º diz o seguinte: a reversão dar-se-á no mesmo cargo, no cargo resultante de sua transformação, ou em outro cargo de igual vencimento. Beleza? Agora a última questão da nossa bateria aqui, rapidamente, que a gente conseguiu fazer uma revisão legal das formas de provimento de vacância. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os requisitos para investidura em cargo público. Vamos lá. FGV 2018, Assembleia Legislativa de Rondônia. Para analista legislativo, um cargão. Presta atenção na simplicidade dessa questão, para quem estudou. As opções a seguir apresentam requisitos básicos para investidura em cargo público no estado de Rondônia, exceto uma. Outra dica, pessoal, sempre leia bem o comando da questão. O que ele está querendo saber? Que todas são os requisitos, menos uma. Ele quer saber qual que é. Estar em pleno gozo de seus direitos políticos? A letra B. Estar quites com suas obrigações eleitorais? A letra C. Ter idade mínima de 21 anos? Estar quites com suas obrigações militares? Ou letra E. Ter nacionalidade brasileira? Vamos lá. A nossa resposta é a letra C. Por quê? Porque nós temos que os requisitos básicos para investidor em cargo público é nacionalidade brasileira, é o primeiro, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, todas as duas, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, e idade mínima de 18 anos, ali ele colocou 21 anos. A idade mínima para ocupar um cargo público é de 18 anos. Aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica. Todas as vezes que você passar em concurso público, você tem que passar por uma inspeção médica. E habilitação no concurso público, salvo quando se tratar de cargos para os quais, assim, a lei não exige. Então, existem cargos que não precisa habilitação em concurso público. Para a gente finalizar, vou deixar essa frase para vocês, mas percebam que as nossas questões, elas se basearam principalmente em texto de lei. Se é você ler a questão, você memorizar, ler a legislação, você memorizar alguns artigos, você vai passar por essa prova tranquilamente. Então, percebam que a questão realmente é você ler, você treinar e acompanhar nossas aulas, claro, né? Então vamos lá, para uma reflexão aqui. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Thomas Edison disse isso aí. Então, muitas vezes a gente desiste. Sei que pessoas estão começando hoje, tudo bem, mas tem pessoas que já estão aí há tempos estudando para concurso. E não desista, persista mais um pouquinho, que a sua hora vai chegar, sempre chega, tá ok? Então vamos lá, uma excelente noite, uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, não sei que hora você está assistindo isso aí, mas sucesso a todos vocês e um abraço do Telequem, tudo de bom.